Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula sobre óxidos. Então, nessa aula, nós vamos aprender o que são os óxidos, vamos aprender a classificar e dar o nome a cada um deles. Vamos lá? Então, alunos, para iniciarmos a nossa aula de hoje, eu faço algumas perguntas para vocês. Vocês já ouviram falar em chuva ácida? Você sabe o que causa a chuva ácida? Você sabe como se formam as substâncias que causam a chuva ácida? Então, nós vamos aprender juntos aqui nessa aula de óxidos. Na aula de hoje, nós vamos aprender o que são os óxidos. E nós vamos também ver na nossa próxima aula que a chuva ácida é causada por óxidos. Então, por isso que é muito importante que vocês entendam muito bem a aula de hoje, para que na próxima aula vocês possam entender quais são os causadores da chuva ácida e como que eles causam a chuva ácida. Então, iniciando, o que são os óxidos? Óxidos são compostos binários, O que quer dizer um composto binário? Um composto binário é um composto que é formado por apenas dois elementos químicos. E nesses compostos binários, que são os óxidos, desses dois elementos químicos, um deles é o oxigênio, sendo que o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo. Então, por exemplo, aqui, pessoal, eu coloquei aquela escalinha de eletronegatividade, que nós já vimos em algumas aulas anteriores. Então, aqui nessa escalinha, o que eu tenho? Que o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu coloco aqui um composto, o CO2. Aí eu pergunto para vocês, o CO2, ele é um óxido? Então, olhando aqui a definição de óxido, eu tenho que o óxido é composto binário. Então, aqui eu tenho um composto binário porque eu tenho dois elementos químicos, o carbono e o oxigênio. Só que nesse óxido, nesse composto binário, o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo. Então, se eu olhar aqui na minha escalinha, eu tenho que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, eu posso dizer que o CO2 ele é sim um óxido. Agora, eu coloco aqui SO2. Esse composto ele é um óxido. Então, primeiro, ele é um composto binário, porque ele é formado por dois elementos, pelo enxofre e pelo oxigênio. E se eu olhar aqui pela minha escalinha, eu tenho que o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. Então, eu posso dizer que ele também é um óxido. Então, para ser um óxido, ele tem que ser um composto binário, formado por dois elementos químicos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Aí eu coloco essa fórmula aqui para vocês, pessoal, OF2. Aí eu pergunto, esse composto, ele é um óxido? Então, vamos analisar. Então, primeiramente, ele é um composto binário, porque ele é formado por dois elementos, o oxigênio e o flúor, só que, se nós olharmos aqui na escalinha de eletronegatividade, nós temos que o flúor, ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. E nós vimos aqui na definição de óxidos que o oxigênio ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, o OF2 ele não é um óxido. Por quê? Porque o flúor ele é o elemento mais eletronegativo. O flúor ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, de novo, para ser um óxido, eu tenho que ter um composto que é formado por dois elementos, sendo que desses elementos, o mais eletronegativo tem que ser o oxigênio. Aí, pessoal, quais são alguns exemplos de óxidos que nós temos aí presentes no nosso dia a dia? Um óxido que nós temos aí muito presente no nosso dia a dia é a água, Então, a fórmula da água é H2O, então ela é um composto binário formado pelo hidrogênio e pelo oxigênio, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, E a água é, sem dúvida, o óxido mais importante do planeta, porque ela é essencial para a existência da vida, certo? Outro óxido também muito comum no nosso dia a dia é o CO2. Aqui, por exemplo, eu representei o CO2 na forma de um extintor, engarrafado em um extintor, é utilizado aí para combater incêndios. Mas o CO2, ele também participa da fotossíntese, que é aquele processo que é a base da vida dos vegetais. Outros óxidos muito presentes no nosso dia a dia, pessoal, são os óxidos que estão presentes em minérios. Então, aqui eu representei como exemplo a hematita, que é representada aqui, no caso, é um óxido de ferro.
e a magnetita também, que é um outro óxido de ferro. Então, os óxidos, eles estão aí presentes no nosso dia a dia. E aí, então, os óxidos, eles podem ser classificados como iônicos ou moleculares. Um óxido iônico é aquele que é formado pela combinação de átomos de metais com átomos de oxigênio, né, dando origem aí a ligações iônicas. Relembrando, né, pessoal, que nós vimos que as ligações iônicas são aquelas ligações formadas onde você tem uma espécie que doa e outra que recebe elétrons. Então, a ligação iônica é uma ligação que acontece com a transferência de elétrons. Então, o óxido iônico é um óxido formado por um metal e pelo oxigênio através de ligações iônicas. Já o óxido molecular é aquele óxido que é formado pela combinação de átomos de elementos não metálicos com um átomo de oxigênio, dando origem assim a substâncias moleculares, como por exemplo o SO2. Então, nos óxidos moleculares eu tenho ligação covalente, onde eu tenho compartilhamento de elétrons. Como então que nós damos os nomes, né? Então, iniciando pelos óxidos iônicos, que são aqueles que apresentam ligação iônica, para dar o nome, gente, é bem simples. Eu coloco óxido de e o nome do elemento, né? Exemplo, CaO. Então, óxido de, lembrando que o óxido, né, gente, se refere aqui ao oxigênio, óxido de cálcio. Aqui, ZnO, como que eu dou o nome? Óxido de zinco. O nome do elemento aqui do Zn é zinco. Na2O, óxido de sódio. Então, para óxidos iônicos, eu coloco óxido de e o nome do elemento. Agora, para os óxidos moleculares, pessoal, tem uma pequena diferenciação na hora de dar o nome. Então, primeiro, nós colocamos aqui o prefixo, que vai indicar o número de oxigênios, a quantidade de oxigênios que eu tenho naquele óxido. Aí eu coloco o prefixo, óxido de, aí de novo aqui eu coloco o prefixo do número, né, que eu tenho do outro elemento na minha fórmula e o nome do outro elemento. Aqui, pessoal, eu coloquei uma tabelinha que resume, né, os prefixos que a gente deve utilizar na hora de dar o nome dos óxidos. Então, se eu tenho um átomo de oxigênio ou um átomo do outro elemento químico presente na fórmula do óxido, eu utilizo o prefixo mono. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio ou 2 átomos do outro elemento químico, eu utilizo o prefixo di. Se eu tenho 3 átomos, tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa e assim sucessivamente. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, pessoal. Então, por exemplo, eu tenho o CO. O CO, ele é um óxido molecular, porque aqui a ligação que existe entre o carbono e o oxigênio é uma ligação covalente. Lembrando que o carbono é um não metal, né? Então, na hora de dar o nome, quantos oxigênios eu tenho aqui na fórmula? Gente, lembrando que quando eu não tenho o índice representado aqui na fórmula, é porque eu tenho 1, né? Então, eu tenho um átomo de oxigênio. Então, é monóxido de... Quantos átomos de carbono eu tenho? Eu tenho 1. Então, é monóxido de carbono. Geralmente, pessoal, quando nós temos apenas um átomo aqui do outro elemento químico, né, diferente do oxigênio, nós não colocamos o prefixo mono. Nós colocamos o prefixo mono só no caso do oxigênio. Aqui, gente, N2O5. Então, aqui eu tenho um óxido molecular, porque aqui eu tenho uma ligação covalente. Então, quantos átomos de oxigênio eu tenho? Eu tenho 5. Então, o prefixo é pente. Então, pentóxido de... Quantos átomos de nitrogênio eu tenho? Eu tenho 2. Então, uso o prefixo di. Então, o nome desse óxido é pentóxido de nitrogênio. Então, de novo, pente, porque eu tenho 5 oxigênios, e di, porque eu tenho 2 nitrogênios. Pentóxido de dinitrogênio. Outro exemplo, gente, N2O. Então, também é um óxido molecular. Então, tenho um átomo de oxigênio, então vou utilizar o prefixo mono. E eu tenho 2 átomos de nitrogênio, então vou usar o prefixo di. Então, o nome desse composto é monóxido de dinitrogênio. De novo, mono porque eu tenho um oxigênio e dinitrogênio porque eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Pessoal, agora que nós já vimos como dar nomes aos óxidos, nós vamos ver como esses óxidos são classificados.
E aqui eu apresento primeiramente para vocês os óxidos básicos, né? O que são óxidos básicos? Óxidos básicos são todos aqueles óxidos que são formados por átomos de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Nós vimos lá na nossa aula de tabela periódica que os metais alcalinos são aqueles que são localizados lá no grupo 1 da tabela periódica, enquanto que os metais alcalinos terrosos são aqueles metais que são localizados no grupo 2 da tabela periódica. E esses óxidos básicos, quando eles reagem com a água, eles produzem uma base, e quando eles reagem com o ácido, eles produzem sal e água. Então, aqui que eu tenho um exemplo, né? Aqui eu tenho o óxido de sódio reagindo com a água, ele reage com a água, formando o hidróxido de sódio. E quando o óxido básico, por exemplo, o óxido de sódio, reage com o ácido, eu tenho a formação de um sal e de água. Já os óxidos ácidos são aqueles óxidos moleculares que reagem com a água produzindo ácidos e soluções básicas, formando sal e água. Então, aqui um exemplo, gente, o SO3, que é o trióxido de enxofre, quando ele reage com a água, tem a formação do ácido sulfúrico, então por isso que ele é um óxido ácido. E quando ele reage com uma base, como por exemplo hidróxido de sódio, eu tenho a formação de sulfato de sódio e água. Já os óxidos anfóteros, pessoal, são aqueles óxidos que podem se comportar como ácidos ou como bases, dependendo do meio em que estão. Então, eles podem reagir tanto com bases fortes, tanto com ácidos fortes, formando água e sal em solução aquosa. Então, por exemplo, o óxido de zinco ele é um óxido anfótero, porque dependendo do meio em que ele estiver, ele pode reagir como ácido ou como uma base. Então, o óxido de zinco, quando ele reage com ácido forte, como por exemplo o ácido sulfúrico, eu tenho a formação de um sal, o sulfato de zinco e água, e quando ele reage com uma base forte, como hidróxido de sódio, eu tenho a formação aqui do zincato de sódio, que é um sal, e água. Então, os óxidos anfóteros, eles podem agir como ácidos ou como bases. E os óxidos neutros são os óxidos moleculares que não apresentam nem caráter ácido e nem caráter básico. E dentre os óxidos neutros mais comuns que nós podemos citar são o monóxido de carbono, que é o CO, o monóxido de nitrogênio, que é o NO, e o monóxido de nitrogênio, o N2O. Ou seja, eles não têm nem caráter ácido e nem caráter básico. E nós também temos os peróxidos, né? Os peróxidos, eles são óxidos que reagem com a água ou com ácidos diluídos, produzindo a água oxigenada, cuja fórmula é H2O2. E como que eu identifico, gente, um peróxido? Um peróxido, ele tem aqui o grupo O2 na sua fórmula, na sua estrutura. Então, por exemplo, Na2O2, eu sei que ele é um peróxido porque ele tem aqui 2 átomos de oxigênio. Quando os peróxidos reagem com a água, né, aqui no caso do peróxido de sódio, ele forma uma base, hidróxido de sódio, e a água oxigenada, que é H2O2. Como, gente, né, que a gente dá os nomes? Então, os peróxidos, eles são óxidos bem particulares, né? Então, nós damos um nome diferenciado para eles. Na hora de dar o nome, é peróxido de e o nome do elemento. Então, aqui, por exemplo, o nome aqui desse peróxido é peróxido de sódio. Então, todo óxido que tiver aqui 2 átomos de oxigênio, o grupo aqui O2, ele é um peróxido. Quais são, gente, os peróxidos mais comuns, né? O peróxido de hidrogênio, né, que nós chamamos, né, de água oxigenada. Então, H2O2 é o peróxido de hidrogênio. Quando ele está presente numa solução de água, nós chamamos de água oxigenada, que é aquela substância, né, que a gente compra lá em farmácia, né? Nós temos peróxidos dos metais alcalinos, como peróxido de sódio, peróxido de potássio, e também temos peróxidos dos metais alcalinos terrosos, como por exemplo aqui o peróxido de bário.
Então, pessoal, falando aí sobre os principais óxidos, né? Além dos que eu já falei lá no início da aula, como a água, o CO2, né? E os óxidos presentes em alguns minérios, nós também podemos citar o óxido de cálcio, né? Que também é chamado de cal virgem ou cal viva, né? Que é aquele cal que é utilizado lá na construção. E esse óxido, ele é obtido a partir da decomposição térmica do calcário, né? Que é um sal, carbonato de cálcio. Então, quais são os principais usos desse óxido, né? Na construção civil, ele também é muito utilizado na agricultura para fazer a correção do pH do solo, além também de ser utilizado no tratamento de água. Outro óxido também muito importante, conforme eu já falei, né, é o dióxido de carbono, é o CO2, né, que além de ser essencial, né, para alguns organismos, para alguns vegetais, devido ao processo de fotossíntese, quando esse dióxido de carbono ele está em temperaturas extremamente negativas, no caso de menos 38 graus Celsius, ele é também chamado de gelo seco, né, que é muito utilizado para armazenar produtos perecíveis que precisam de temperaturas muito baixas para ser conservados. Então, pessoal, o que vocês têm que saber dessa aula de hoje? Né? Vocês têm que saber identificar o que é um óxido, saber quando é um óxido, né, molecular, um óxido iônico, saber dar o nome e saber classificar os óxidos. Então, aqui agora nós vamos fazer alguns exercícios para praticar o que nós aprendemos. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.